Oi, turma, tudo bem? Como é que está? Estamos de volta aqui com mais uma aula de biologia. Como vocês sabem, as aulas de biologia ficou para a gente gravar na terça-feira, ser colocada após as outras, né? Porque de início ela não apareceu no horário oficial e aí a gente está gravando elas nas terças-feiras e colocando no final. Bom, nós já começamos o conteúdo de maio, capítulo 5. Estamos continuando na página 117, 118, onde nós vamos estudar a secreção celular e digestão intracelular. Só lembrando, nós estamos estudando neste capítulo aqui o compartimento celular, o espaço interno da célula, que é principalmente aqui o citoplasma. Nós já vimos no estudo celular que a célula tem uma região externa chamada de membrana. Temos o citoplasma, onde ficam as organelas citoplasmáticas, e temos o núcleo, que é onde fica o material genético. Então, aqui, no espaço celular, nós estamos exatamente na região do citoplasma, onde nós temos as organelas citoplasmáticas. Aqui nós citamos duas delas, o complexo golgiense e os lisossomos. Cada tipo de organela citoplasmática dessa trabalha como se fosse um órgão em nosso sistema, ou melhor, até mesmo como se fosse um sistema em nosso organismo. Por exemplo, aqui nós temos o complexo golgiense. Então ele é responsável, entre outras atividades, para fazer a secreção de substâncias celulares. Essa secreção, gente, não é só de resíduos, não. Ela é de material que são sintetizados, produzidos dentro da célula e que vai atuar em outro local. Então, ela é transportada. Esse transporte, às vezes, até internamente dentro da célula, de uma região para outra no citoplasma. Também nós temos o retículo endoplasmático, que ajuda o complexo golgiense, né? A gente cita essas duas estruturas, mas o estudo fundamentado nosso é o complexo golgiense, sendo que o retículo endoplasmático atua em algumas secreções. O complexo golgiense já vai ser destacado principalmente no caso das proteínas. Então aqui a gente não está falando, repito, não está falando de excremento, de resíduos tóxicos que devem sair da célula, não. Esta secreção aqui, ela é uma secreção de materiais, às vezes produzidos do interior da célula e que vai de uma região para outra. A digestão intracelular que nós falamos aqui são feitas pelos lisossomos, mas necessariamente pelos lisossomos primários. Então, no livro nosso, acompanhando o nosso livro, nós vimos que o complexo golgiense ele tem várias atividades. Entre elas, a primeira atividade que o autor destaca aí é secretora. Ele vai secretar as substâncias, né, que são produzidas e fazer o transporte delas de um local para outro. Nós temos, entre outras funções, formação da membrana plasmática. Então, o complexo golgiense ele vai atuar na formação da membrana plasmática, que, como o próprio nome já diz, é a estrutura que reveste a célula, né? Temos a produção dos lisossomos. Então, veja bem, o complexo golgiense aqui vai atuar na produção dos lisossomos, que, por sua vez, esses lisossomos vão atuar na digestão intracelular, digestão que acontece dentro da célula. Então, esses lisossomos seria que nem o nosso sistema digestório, encarregado de fazer a digestão, dessa vez dentro da célula. Temos a formação do acrossome dos espermatozoides, que é uma estrutura que fica na cabeça dos espermatozoides, também são produzidos pelo complexo golgiense. E temos a formação da parede celular. É claro, esta última função aqui nas células vegetais. Então, nas células vegetais, a gente sabe que, além da membrana plasmática, a gente tem uma estrutura por fora revestida de celulose para deixar a célula mais resistente, que é a parede celular. E essa parede celular ela vai ser formada à base também aqui do complexo golgiense. Então, ele tem
o complexo Golgiense tem a função de secreção, que é uma função secretora, uma atividade secretora, mas ele também tem essas outras funções que não é secretora. Repito, eu até destaquei ela aqui, quando você estiver estudando, é bom que vocês observem que ela aparece bem destacada aqui na página 117, 118, a gente vai ver isso bem detalhado. Então, só repetindo, a gente tem a função secretora, que é a função principal aqui do complexo Golgiense, mas aí nós vamos ter umas outras funções, como a formação da membrana plasmática, produção de lisossomos, formação da cromossoma e formação da parede celular. Em relação à digestão intracelular, nós temos os lisossomos, mas necessário é isso chamado de lisossomos primários. Esses lisossomos aqui, ele vai atuar na digestão intracelular heterotrófica, daqueles seres que têm alimentação heterotrófica, como no caso do ser humano, dos animais de um modo geral, ou seja, seres que não sintetizam seu próprio alimento. Mas também ele vai atuar nos que têm a digestão autotróficas, né, daqueles que já produzem seu próprio alimento, que realizam a fotossíntese, que nem os vegetais e as algas. E aí nós temos uma digestão intracelular heterofágica, que isso aqui acontece quando a célula aproveita os materiais dentro da célula que estão lá disponíveis. E temos a autofágica, que é quando acontece a autofagia. O que é autofagia? É um fenômeno que acontece quando a célula está passando carência nutricional, ou seja, está passando necessidade de nutrientes, aí ela digere partes dela mesma para ela conseguir sobrevivendo, né? Para ela ir sobrevivendo, ela vai digerindo parte de si mesma e esse processo é chamado de autofagia, onde a célula se alimenta de parte de si mesma, né? Na heterofagia, ela se alimenta de outros nutrientes que estão dentro da célula. E na autofagia, de partes dela mesma. Nós destacamos também aqui, entre outras funções dos lisossomos, né? A gente tem a remodelagem dos ossos. Então, esses lisossomos aqui, eles vão atuar também nas estruturas ósseas, né? Remodelando, fazendo a recalcificação desses ossos para que eles consigam prosseguir, né, com uma vitalidade firme, né, e forte. E nós temos também a redução do volume uterino. Quando isso aqui acontece? Isso aqui só vai acontecer nas mulheres e após o parto. Durante a gravidez, nós sabemos que o embrião é desenvolvido no útero. Essa bolsa vai crescer, vai aumentar o seu volume, vai esticar, à medida que a criança vai crescendo. Então, após o nascimento, ele vai ter que ser reduzido. Ele vai reduzir para voltar ao seu tamanho original. Então, existem casos que até após o parto, né, a mulher tem dificuldade de diminuir o volume da barriga, que uma grande parte desse volume é gorduras e outra parte é exatamente pelo volume do útero que vai crescer. Então, mesmo a criança nascendo, saindo de dentro do útero, mas se o útero não voltar ao tamanho normal, a barriga continua grande. Então aí é onde tem a necessidade do útero voltar ao seu tamanho normal e os lisossomos vai fazer atuação nessa redução de volume do útero. E finalmente, regressão da cauda dos girinos. Isso aqui vai acontecer onde? Nos animais, principalmente aqui lá nos anfíbios, sapos, rãs, etc., onde tem uma fase de larvas chamada de girinos, onde ele tem aquela caudinha e eles vão perder aquela cauda para depois ganhar patas quando eles vão para a terra firme, né? E aí os lisossomos também vão atuar aí. Então nós, nessa parte aqui de hoje, dessas duas páginas aqui, nós vimos o quê? Apenas duas estruturas daquelas que compõem as organelas do
as organelas citoplasmáticas. Nós vimos apenas o complexo Golgiense. É claro que falamos rapidamente, o autor começa a introdução aí às palavras do complexo Golgiense, ele fala a respeito do retículo endoplasmático, que também vai ter uma função de secreção. E citamos aqui também os lisossomos, né, que é como se fosse o sistema digestório das células. Eu peço que vocês assistam, né, ouçam as aulas e que vocês leiam na íntegra dessas páginas. Sempre a gente tem um cuidado de colocar nas páginas para vocês ir acompanhando pelo livro, porque o nosso livro é a referência principal, né? Então, até de estudante, nós já estamos próximos já do nosso teste, né? O capítulo que a gente vai ver é só isso aqui, na próxima semana a gente conclui para depois fazermos a nossa avaliaçãozinha, né? Então, até a próxima aula.